Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso Aprendendo com a Oração, nosso 11º encontro, e vamos trabalhar o tema Transformar as realidades da vida do homem em oração. O Deus da oração é o Deus da salvação. É o Deus da vida, é o doador de vida. Assim, a oração, ela não é uma experiência separada da vida ou um fato isolado da vida. Deve-se rezar, orar o que se vive e se ama, através das situações que estamos, das realidades concretas vividas por nós. Somos chamados ao aprendizado a transformar a realidade que vivemos em oração, refletindo e dialogando com Deus Pai, com o Filho, no Espírito Santo, as realidades do nosso dia a dia. Nossas alegrias e amarguras, nossas conquistas e derrotas. E confrontar tudo isto com a vontade de Deus. É um diálogo amoroso e aberto com Deus. Nossa sociedade, família, escola, não nos ensinam a dialogar, mas a obedecermos no monólogo, isto é, só uma pessoa fala. Não nos ensinam a ouvir. A oração inicia quando estamos dispostos a ouvir e depois ao diálogo. Oração assim é suplicar com confiança filial e perseverante, sem nunca desistir. A força divina para levar adiante nossos deveres e situações segundo a vontade de Deus Uno e Deus Trino, Deus Unitrino, e assim desejar o que pedimos. Não se consegue chegar a uma oração encarnada e uma ação vivida se não se busca alcançar uma profundidade espiritual. Oração é um sinônimo de amor. Só quem ama verdadeiramente transforma em oração as realidades da vida, pois a oração nos lança à vida. Oração não é sentimentalismo. Os sentidos enganam. Oração é uma atitude crítica e, ao mesmo tempo, na capacidade de ouvir e conversar com Deus. Oração é buscar sinceramente a vontade de Deus e fazer essa vontade em nossa vida com generosidade e com muita alegria. O próprio Jesus Cristo, como também o Espírito Santo, nos ensinam a rezar, a orar. Aprendamos, então, essa pequena reflexão a nos silenciar, a ouvir, depois dialogar, conversar com Deus. Para orar, para rezar. Primeiro momento, Jesus nos ensina. Ele nos ensina a partir da sua própria oração. Então vamos ler, depois rezar todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Então, vamos pegar o Evangelho de São João, vamos lá no capítulo 17 e vamos ver, ouvir e ver aquela oração sacerdotal de Jesus. Primeiro, como Jesus se refere ao Pai? Então, observar essa relação de intimidade de Jesus com o Pai e a forma como ele se dirige ao Pai,
ao Pai Eterno. Segundo, como Jesus suplica pelos seus, a preocupação de Jesus por aqueles que o Pai havia lhe confiado. E terceiro, como ele reza a vida através da sua missão fiel ao Pai. Então, esse texto do capítulo 17 do Evangelho de João. Mas nós temos um segundo texto menor. O segundo texto da carta aos Romanos, do capítulo 8, do versículo 26 a 27. Nós vimos também que o Espírito Santo nos ensina a rezar. Então, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Vamos rezar atentamente e depois transformar essas leituras num diálogo confiante, amoroso, com o próprio Pai Eterno. Na súplica pelo seu Filho Jesus, na consagração e vida do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa divina. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.